Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento As One for Patients, conhecer os direitos dos doentes e cuidadores. O meu nome é Rita Reis e eu vou estar a moderar uma conversa com três convidadas especiais. Vamos estar a transmitir ao vivo para o Facebook da Merck Portugal, para o Facebook do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, para o Facebook do Jornal Público e para o website do Jornal Público também. Comigo, como eu disse, tenho três convidadas especiais. Vou dar as boas-vindas à doutora Susana Viana, diretora da Unidade de Intervenção Social do Departamento de Desenvolvimento Social do Instituto de Segurança Social. Bem-vinda, doutora Susana. Vou convidar a doutora Rosário Zinc Reis. A doutora Rosário vai estar como representante da Alzheimer Portugal, instituição que também é representante do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. Olá, doutora Rosário, bem-vinda. Olá. E vou convidar a doutora Helena Carneiro, enfermeira especialista médico-cirúrgica, que tem uma vasta experiência, nomeadamente nos cuidados intensivos e no apoio aos cuidadores informais. Boa tarde a todas, obrigada por se juntarem a nós nesta conversa. Eu começava pela pergunta base da nossa conversa desta tarde, que é o que é o Estatuto do Cuidador Informal? Doutora Susana. Olá, Rita. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos e muito obrigada por esta oportunidade de poder partilharmos mais algumas questões acerca do cuidador informal e de divulgar a medida que, apesar de tudo, é ainda uma medida muito recente naquilo que é o nosso país. Então, o Estatuto do Cuidador Informal é, como dizia, uma medida de política social. Visa reconhecer este papel importantíssimo que os cuidadores informais têm na sociedade portuguesa. Papel importante não só no cuidar e no manter as pessoas no seu contexto normal de vida. Alguém que tem um cuidador informal tem muito mais hipóteses de se manter junto da sua família, na sua comunidade habitual e é simultaneamente a garantia de que os cuidadores informais conseguem ter acesso a alguma proteção social. Portanto, para além do reconhecimento deste papel fundamental, é também a garantia de proteção aos cuidadores informais. Ele nasce no nosso país por via da Lei 100, de 2009, e esta lei é que vai definir quais são os direitos e deveres, quer dos cuidadores, quer das pessoas cuidadas, quer dos serviços todos que têm que ser mobilizados no apoio a estes cuidadores informais. Mas está visto, e não referi no início desta conversa, se calhar é importante referi-lo, que ao longo desta conversa vamos estar a tentar responder a perguntas que foram surgindo através de um formulário que foi colocado no movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, e houve muitas pessoas a colocar questões, dúvidas e até comentários, no fundo, a fazer uma partilha das suas situações pessoais. Obviamente que toda esta recolha de informação e até pelo número de candidaturas que tem havido ao Estatuto, verifica-se que há uma falta de literacia e de conhecimento dos detalhes em relação ao Estatuto. Como a doutora Susana bem referiu, esta foi um Estatuto criado recentemente, relativamente recentemente. Doutora Rosário, o que é que falta fazer para melhorarmos em termos de literacia o conhecimento do Estatuto do Cuidador Informal? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar aqui esta conversa sobre o tema que é tão importante para mim pessoalmente e para a Alzheimer Portugal. Ora, o que é que falta fazer? Já vimos, e até há um estudo que nos esclarece que muitas pessoas ainda desconhecem a existência deste estatuto que resulta de uma lei já de 2019. O que é que nós podemos fazer para melhorar este conhecimento? Penso que as associações de doentes, as associações de cuidadores, as juntas de freguesia podem ser veículos muito importantes para dar a conhecer o estatuto, as suas características e até para ir um bocadinho mais longe, ajudar as pessoas a aceder ao próprio subsídio, ajudá-las a preencher o formulário, esclarecer essas dúvidas. Penso que estes parceiros serão indispensáveis. Helena, neste estudo, num estudo recentemente feito pelo movimento,
cerca de 21% das pessoas dizem que o acesso ao documento é burocrático e limitado. Na sua opinião e com base na experiência que tem tido e no contacto que tem tido com cuidadores, como é que acha que esse acesso pode ser tornado mais fácil e mais claro para quem dele precisa? Olá, boa noite a todos. Cumprimentar os colegas do painel, a MERC, os Movimento de Cuidadores Informais e o Jornal Público e agradecer a iniciativa e também a todo o auditório. Um cumprimento especial a todos os cuidadores informais que nos ouvem. Aquilo que eu gostaria de passar como mensagem do difícil acesso, começo por dizer que acho que os profissionais que estão à frente deste projeto, nomeadamente os profissionais de saúde, da Segurança Social, não têm tanto essa percepção, ainda eles próprios não têm assim tanta formação sobre esta área, sobre este estatuto. Então muitas vezes não podem fazer essa orientação das pessoas que pertencem à sua área de trabalho, não é? Para os orientar a procurarem conseguir esse estatuto. Ou seja, temos profissionais ainda que não têm grande formação relativamente à área do estatuto de cuidador informal e não conhecem este estatuto e daí não vão poder fazer essa orientação tão importante das pessoas a conseguirem aceder esse estatuto. Penso que também é importante referir que não devemos olhar só para o estatuto de cuidador informal como mais um subsídio que vamos conseguir ou que se pode conseguir. É muito mais do que isso. E penso que isso depois vai ser também conversado mais à frente. Sem dúvida, Helena. Portanto, uma das áreas a trabalhar é, primeiro que tudo, formar as pessoas que lidam com os cuidadores. Se calhar, a doutora Rosário, as associações de doentes aqui também podem ter um papel ativo nesta ajuda no ensino e ajudar os cuidadores a acederem ao referido estatuto, não? Claro que sim, acho que podemos desempenhar um papel importante a nível da formação, mas também a nível da concretização das medidas previstas no estatuto. Estou, por exemplo, a pensar no apoio psicológico, estou a pensar nos grupos de ajuda mútua. São respostas que a Alzheimer Portugal e outras associações têm já disponíveis, com a vantagem de serem respostas específicas para determinada população. Haveria toda a vantagem de sermos incluídos de forma estruturada nas respostas que este estatuto promete e muito em especial no plano individual específico. Sem dúvida. O estatuto, eu acho que parte do que eu percebo também das questões que são colocadas, o estatuto não se resume ao subsídio, vai muito além disso. Doutora Susana, explique-nos um bocadinho em que é que consiste este estatuto e a quem é que pode chegar. Então, na verdade, este estatuto pode chegar a todas as pessoas que cuidam de um familiar este até ao 4º grau, quer da linha reta, quer da linha colateral, e este familiar, portanto, esta pessoa cuidada tem que ter uma situação de dependência reconhecida como sendo uma dependência mais severa, uma dependência de 2º grau. Naturalmente, eu concordo em absoluto, o mais significativo e o mais importante deste estatuto é esta congregação de esforços que se materializa no tal plano que a doutora Rosário já falou. O plano de intervenção específico é um plano feito à medida das necessidades daquele cuidador. Portanto, cada cuidador que tem o seu estatuto reconhecido tem, de acordo com a lei, identificados 2 profissionais de referência. Um profissional de referência da Segurança Social e um profissional de referência da saúde. E estes 2 elementos vão ser elementos-chave no apoio a este cuidador informal. O primeiro trabalho destes profissionais vai ser fazer um diagnóstico da situação, perceber como é que podem ajudar aquele cuidador a prestar melhor os cuidados que tem que prestar e a garantir o seu próprio equilíbrio do ponto de vista biopsicossocial. Nós não conseguimos cuidar de alguém se nós próprios não estivermos bem. E cuidar de alguém é uma tarefa muitíssimo exigente. É uma tarefa que, como os cuidadores dizem muitas vezes, não tem direito a férias. Não existem horários para cuidar. Cuida-se quando é necessário cuidar e a todo o tempo que é necessário cuidar. E, portanto, isto é, do ponto de vista até emocional,
muito, mas muitíssimo exigente. E muitas vezes estes cuidadores sentem-se muito sozinhos e muito desamparados neste ato de cuidar. O facto de nós conseguirmos mobilizar uma série de serviços, quer do ponto de vista dos serviços estatais, quer do ponto de vista, como dizia a doutora Rosário, de algumas IPSs que podem ser aqui após muito importantes para alguns cuidadores informais, é fundamental para conseguir que as pessoas consigam manter este nível de prestação de cuidados, melhorá-lo até. Nós temos muitos cuidadores informais com muitas dúvidas acerca daquilo que estão a fazer e sem ter grande certeza de como é que prestam bem este apoio que os familiares necessitam. Os centros de saúde fazem um esforço grande no sentido também de passar informação e até mesmo formação a estes cuidadores informais, mas é nossa convicção que há muitos cuidadores informais que ainda não estão identificados pelos serviços. E, portanto, é fundamental que as pessoas vão progressivamente requerendo o estatuto para que se consiga mobilizar todo o apoio de que elas necessitam. Estes planos de intervenção específicos vão congregar, como dizia, as medidas específicas para aquele cuidador informal face à pessoa ou pessoas de quem ele cuida e aos cuidados que são necessários prestar, por um lado, e por outro lado, o que é que este cuidador informal necessita para manter, como eu dizia, os seus níveis de bem-estar, de modo a ele próprio não se desequilibrar. Por exemplo, uma questão fundamental e que é feita pelos nossos colegas da saúde é a avaliação da sobrecarga do cuidador. Isto é essencial para nós conseguirmos traçar as tais medidas específicas de apoio que são definidas para cada cuidador e que podem passar, por exemplo, pelos grupos de autoajuda que a doutora Rosário já referiu, pela questão de terem acesso a formação ou informação específica, pela questão do descanso do cuidador, seja ele feito por via do acesso a respostas sociais ou até à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Portanto, há aqui um conjunto muito significativo de apoios que vão ser definidos cuidador a cuidador e em conjunto com ele. E isto Helena, enquanto profissional de saúde, consegue rever-se nesta abordagem que a doutora Susana está a referir, não é? No sentido de apoiar este tal, vou chamar-lhe nas minhas palavras, atendimento personalizado. Como é que, enquanto profissional de saúde, consegue estar mais envolvida, mas também ajudar mais a esclarecer estas necessidades dos cuidadores? Obrigada pela pergunta. Eu vou realçar aquilo que disse a doutora Susana, que se olha para este estatuto de cuidador informal, como dizia há pouco, não como mais um subsídio, mas com medidas de apoio que vêm consagradas naquilo que é o estatuto de cuidador informal, que são fundamentais toda a gente conhecer e perceber que são importantes para ter esse suporte e para usarem essas medidas. Este plano de intervenção específico, que faz parte dessas medidas de apoio, engloba, e realçando o que já foi dito pela doutora Susana, os grupos de autoajuda, por exemplo, formação e informação, que é importante para estes cuidadores, nomeadamente desde a higiene, a alimentação, todo o tipo de cuidados que possam ser prestados, quer a nível do apoio psicossocial, que também é muito importante, no aconselhamento e acompanhamento, e num ponto muito importante que também devemos incentivar os cuidadores informais usufruir, se é que posso dizer assim, que é do descanso cuidador, de incentivar até. Existem também ainda outras medidas, como a integração no mercado de trabalho, o Estatuto de Trabalhador Estudante, que estão contempladas no Estatuto e que devem olhar para o Estatuto não como um subsídio, mas como medidas de apoio fundamentais. Se perguntarmos à maioria dos cuidadores informais, pelo menos dos que eu conheço,
se eles precisam de um subsídio, se precisam de ajudas técnicas, de um elevador de transferência, de ligar a alguém para esclarecer alguma questão, como é que funciona uma sonda vesical ou uma sonda nasogástrica. E este tipo de apoios, de formação e informação, que não pode ser só distribuir um manual, tem que ser um bocadinho mais do que isso, tem que ser um acompanhamento mais próximo, lhes dá suporte. Porque reparem, o Estatuto contempla um cuidador informal temporário, ou seja, inesperadamente precisei de cuidar de alguém familiar que ficou dependente por algum motivo, e posso eu ser cuidadora desse meu familiar. E não vou ler 10 manuais sobre como cuidar. Eu vou precisar de um profissional de saúde que me acompanhe. Muitas vezes os centros de saúde e os enfermeiros de família têm esse papel, e os médicos de família também, mas é preciso um bocadinho mais em termos de acesso a esta formação e a esta informação, na minha opinião. Penso também que é fundamental, muitas vezes, como é que será possível criar estes grupos de autoajuda? Hoje em dia nós temos ferramentas incríveis em termos digitais, em que podem aproximar os cuidadores informais uns dos outros, que se podem colocar em contacto, e este movimento de cuidadores informais é fantástico, por exemplo. E é importante termos em consideração que este estatuto não é um subsídio, este estatuto é muito mais do que isso, e que é importante que toda a gente perceba que ajudas técnicas pode ter. Doutora Susana, aplicar-se ou uma pessoa candidatar-se ao estatuto é apenas o primeiro passo, correto? Depois, como a enfermeira Helena referia, não significa automaticamente que tenham direito ao subsídio. Pode explicar-nos um bocadinho mais estas diferenças em termos das categorias de cuidadores e depois do subsídio, como chegar até ao subsídio? Então, na verdade, deixe-me dizer, Rita, que são 2 pedidos diferentes. Ou seja, uma coisa é o cidadão requerer o reconhecimento do seu estatuto e outra coisa é ele requerer o subsídio. Obviamente, só tem direito ao subsídio quem tiver estatuto. Não é? Isto é condição... É o primeiro passo para... É condição sine qua non, mas nem toda a gente que tem o reconhecimento do estatuto tem direito ao apoio económico. Sim. E porquê? Eu sei que se calhar tem aqui muitos detalhes, mas essa tem sido uma das coisas que eu reparei nos comentários que vamos recebendo. Eu acho que não é claro para toda a gente porque é que primeiro tem que se aplicar para receber o estatuto ou para ser reconhecido com o estatuto de cuidador informal e depois assume-se automaticamente que temos direito ao subsídio. Não se percebe muito bem, ou há uma falta de entendimento por parte das pessoas. Era importante ajudar-nos a esclarecer. Os 2 pedidos podem ser feitos em simultâneo, ok? Eu não tenho que esperar para ter o meu estatuto reconhecido para depois fazer entrar um segundo pedido de subsídio. Eles podem ser pedidos em simultâneo. Eu acho que é muito importante fugir aqui um bocadinho à sua questão para dizer uma questão que me parece muito importante, que é o facto de nós termos tentado criar o máximo de portas de entrada, digamos assim, de pontos de informação para os cuidadores informais. Por um lado, para além dos balcões que já existiam da rede de serviços informativos da Segurança Social e que estão sempre disponíveis para prestar quaisquer esclarecimentos, nós criámos em todas as sedes de distrito um balcão específico para o apoio ao cuidador informal e que tem muito a ver com esta questão de como é que eu acedo, que informação é que tenho que reunir, que documentos é que tenho que preencher. Eu posso fazer o pedido pela Segurança Social direta, têm que entrar papéis num serviço informativo. Quem é que me pode ajudar a preencher este requerimento, que é, apesar de tudo, um requerimento complexo? Nós temos feito aqui um caminho grande, parece-me, em termos da simplificação do requerimento, mas estamos a trabalhar num quadro legal muito exigente. Há aqui uma série de questões que têm que ser verificadas e isto torna o processo pesado do ponto de vista administrativo. E, portanto, há uma série de questões que tem que ser o cidadão que quer ver o seu estatuto reconhecido a conseguir também dar essa informação ou autorizar-nos a aceder a ela. Portanto, os requerimentos são efetivamente complexos e com a consciência disso, o que é que nós fizemos? Para além dos tais gabinetes de acolhimento ao cuidador informal, que funcionam apenas um por distrito, toda a rede de balcões da Segurança Social está habilitada a esclarecer estas questões.
foi criada uma linha específica para o cuidador informal. Quando alguém liga a linha geral de informação da Segurança Social, o cuidador informal é, a seguir ao Covid, o segundo número que é disponibilizado de ligação rápida. Portanto, houve aqui um esforço muito grande. Para além disto, fizemos protocolos, quer com a GNR, quer com a PSP, para também, não só por causa dessa questão, mas também para nos ajudarem a divulgar junto das populações no terreno que medida é esta e ajudarem a preencher também, na medida do possível, os requerimentos, ou pelo menos para nos sinalizarem aos serviços de proximidade da ação social, atenção que eu no âmbito do meu policiamento de proximidade, eu que sou guarda da GNR, acompanho esta família, tem lá esta pessoa com estas necessidades, vai lá à casa um tio, vocês deviam ir lá ver e ajudar a perceber o que é que se está a passar. E isto já está a acontecer. Estes protocolos já foram assinados, estes protocolos de cooperação já foram assinados e já temos as polícias a colaborarem connosco, quer no que respeita à passagem de informação, quer nesta sinalização aos serviços de proximidade da Segurança Social. Fizemos um esforço também muito grande de simplificação do processo pela Segurança Social Direta. O Estatuto pode ser requerido através da Segurança Social Direta, portanto não é necessário as pessoas deslocarem-se a nenhum serviço da Segurança Social. Qualquer pessoa pode, através da Segurança Social Direta, fazer o requerimento. E eu acho que foi uma mudança muito importante. Permitam-me esclarecer esta questão, que é, como eu vos dizia há pouco, neste momento, de acordo com a lei, nós podemos ter cuidadores informais principais e não principais. E a lei distingue isto em função de o cuidador informal principal é alguém que coabita com a pessoa cuidada e que cuida de forma permanente desta pessoa cuidada e que não tem rendimentos de trabalho nem oferece subsídio de desemprego. Um cuidador informal não principal é alguém que pode ou não coabitar com a pessoa cuidada, pode ou não ter um trabalho em part-time ou até full-time e tem, portanto, a possibilidade de ter rendimentos de trabalho. Esta distinção, inicialmente, quando a medida entrou em vigor, era pedido ao cidadão que identificasse se estava a requerer como principal ou como não principal. E isto, rapidamente nos apercebemos que estava a dar origem a um conjunto muito significativo de indeferimentos. Até porque as pessoas faziam um entendimento que nos pareceu ser o facto de serem a pessoa que mais cuidava de alguém com quem não coabitavam, as pessoas entendiam isto como eu sou um cuidador principal. Nem toda a gente tem a mesma capacidade de chegar a um diploma legal e lê-lo em pormenor para saber qual é o conceito legal, não é? Apesar da lei ser pública. E, portanto, rapidamente aquilo que fizemos foi transformar o requerimento e, em vez de pormos as pessoas a identificarem à cabeça se estavam a requerer como principais ou não principais, desmontámos isto num conjunto de questões. Por exemplo, coabita com a pessoa de quem cuida? Sim ou não? Trabalha? Sim ou não? E isto depois vai conduzir-nos em termos do deferimento para principal ou não principal. Portanto, retiramos este ónus, digamos assim, do cidadão que está a fazer o seu requerimento. Isto foi uma mudança muito significativa em termos do acesso à medida e foi muito importante termos feito. Baixámos imediatamente os níveis de indeferimento destes estatutos. Doutora Rosário, está visto que o processo não é simples, de uma forma muito aberta. Com aquilo que vê no âmbito da associação, nomeadamente, o que é que as pessoas que vos chegam vos transmitem? Quais são as grandes dificuldades que encontram nesta submissão ou nesta tentativa de aplicação para o Estatuto do Cuidador Informal? Uma das dificuldades ou apreensões tem a ver com a questão do consentimento. E as pessoas têm dificuldade em perceber que se a pessoa cuidada for uma pessoa com capacidade diminuída, há que assegurar a questão do consentimento. E se essa pessoa ainda não tiver um acompanhante, a terminologia que se usa
Atualmente, há que desencadear o processo de acompanhamento de maior. E as pessoas têm muita dificuldade em perceber a necessidade de avançar para este processo, que, por sua vez, também é um processo burocrático, implica a pessoa dirigir-se aos serviços do Ministério Público, que é uma das vias, também aí preencher um formulário e, pior do que isso, esperar que o Ministério Público dê início à ação. Este é um dos aspectos que nos reportam com muita frequência. Depois são todas aquelas dificuldades que a doutora Susana referiu. As pessoas não conhecem a terminologia da lei, não é fácil de maneira nenhuma preencher um formulário destes, e depois, para além das dificuldades, também temos verificado algum descrédito. A pessoa acha que não vale a pena. Isto é tão difícil e está tão afunilado que eu não vou, com certeza, ter direito a nada. E aquela ideia que a enfermeira referia há pouco, as pessoas têm muita tendência para identificar o Estatuto do Cuidador com uma possibilidade de vir a receber um subsídio. O nosso esforço, associação, tem sido de demonstrar, para já, que vale sempre a pena requerer, mesmo que haja um indeferimento, pelo menos reforça-se a necessidade de ampliar este estatuto. E depois, mesmo que a pessoa não tenha direito ao subsídio, há uma série de medidas importantes a que a pessoa pode ter acesso e que já foram aqui hoje referidas. Eu salientaria apenas mais um aspecto importante que tem a ver com a participação nos cuidados de saúde por parte do cuidador informal. O cuidador informal deve ser um ator, deve participar, e por essa razão há aqui assim uma exceção quanto ao acesso à informação de saúde. O cuidador informal, para cumprir o seu trabalho, a sua missão, pode aceder à informação de saúde para melhor poder apoiar a pessoa cuidada. Este também é um aspecto relevante, porque não se ter acesso à informação de saúde, que na origem está correto, porque a informação de saúde é do próprio, mas o facto de não se ter acesso à informação de saúde pode dificultar muito depois os cuidados que são prestados à pessoa e até o desencadear do tal processo de acompanhamento maior de que eu falava há pouco. Enfermeira Helena, com base na sua experiência no Reino Unido, este estatuto está quão mais próximo ou mais distante daquela que é a realidade no Reino Unido, na sua opinião? Nós no Reino Unido temos cerca de 7% da população, que equivale mais ou menos a 4,5 milhões de cuidadores informais, que são num relatório recente da Casa dos Comuns. E está indicado que deve ser um valor semelhante, que não encontrei em Portugal, que são mulheres entre os 55 e 64 anos que são cuidadoras. Lá há uma definição do cuidador informal não remunerado, que é muito parecido com o Estatuto de Cuidador Informal. É um estatuto diferente, mas este não remunerado tem sempre também algumas medidas de apoio muito parecidas como neste Estatuto de Cuidador Informal em Portugal. Vai um bocadinho mais todos sabemos que as pessoas não podem trabalhar e não são remuneradas, então eles têm auxílio, por exemplo, na renda, num crédito de pensão, benefícios da habitação, porque são sempre custos muito excessivos no Reino Unido. No Estatuto do cuidador não remunerado, existe uma coisa muito importante, que eu penso que aqui distingue-se um bocado de Portugal, prende-se com o facto de ter um horário flexível, ou seja, se continuar a trabalhar e for um cuidador informal não principal, o próprio empregador vai facilitar para o cuidador informal não principal, nessa categoria, digamos assim, há muita flexibilidade, quase uma obrigatoriedade do empregador
adequar o horário àquilo que são as necessidades de cuidados da pessoa que está a cuidar. E também a facilidade de uma licença sem vencimento para esse cuidador, conseguida muito facilmente. Depois também temos aquilo que são os cuidadores a tempo inteiro, que tem que ser mais de 50 horas por semana, não falo em coabitação, mas são pessoas que podem cuidar, por exemplo, a pessoa demente, que é a saúde mental é muito importante no Reino Unido e tem muito suporte a pessoa com doença mental, com Alzheimer ou outro tipo de patologia. Eles aqui têm uma coisa muito interessante, que podem ir sempre mudando de estatuto, ou seja, um irmão tem este estatuto, de seguir a mãe vai estar acompanhada com outro filho e essa pessoa também consegue esse estatuto. Depois, aquilo que são as maiores queixas, em que eles pedem sempre muito suporte, com a pandemia, os cuidadores informais, que aumentou o número de pessoas que precisavam de cuidadores informais, de pessoas dependentes. Em Portugal penso que também devia ter acontecido a mesma coisa, até porque os centros de dia fecharam, no Reino Unido também, e aqui o que eles pediam em termos de apoio era em termos de transporte, aquecimento da casa e às vezes alimentação específica, que teve que haver uma espécie de subsídio especial. Uma coisa que eu achei muito interessante é que os cuidadores informais estavam no primeiro grupo a receber a vacinação para a Covid-19. Eles foram contemplados como dos primeiros a receberem a vacinação, porque eles deveriam estar bem para poder continuar a cuidar dessas pessoas e não sobrecarregarem os hospitais e as instituições. E há muito carinho e muito suporte às pessoas que são cuidadores informais. Depois também existe aquilo que é preconizado, como em Portugal, alguém da assistência social e da saúde que fica como um link importante para esse cuidador. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que penso que aqui é que eu acho que se distingue bastante, que tem a ver com as ajudas técnicas, ou seja, facilmente instalam um elevador de transporte, a acessibilidade é muito importante, obras em casa, por exemplo, elevadores de transferência, porque os cuidadores informais, no final de um ano a cuidar de alguém, cá ou lá, em qualquer parte do mundo, começam a ter lesões musculoesqueléticas, então é muito contemplado manter a saúde física, mental. Também os cuidadores informais queixam-se do isolamento social e aqui o apoio psicossocial também é muito importante. Mas o treino, a proximidade com este link da saúde é um link mais específico, ou seja, não sobrecarregam os cuidados de saúde primários também. É um link específico, são chamados community cares, enfermeiros, que estão conectados só com os cuidadores enfermeiros para lhes dar suporte. Tem uma linha de contacto 24 horas que podem ligar para qualquer esclarecimento. Também tem um passaporte muito parecido com aquilo que é o cartão do cuidador informal, que também existe em Portugal. São contemplados também os jovens, ou seja, imaginar uma situação que temos um jovem com menos de 18 anos, ele também pode ficar com o estatuto de cuidador informal, o que é muito interessante. Porquê? Imagina que esse jovem precisa de cozinhar, limpar, tratar das burocracias porque os seus pais estão dependentes e ele é menor de idade. Aqui existe um suporte adicional, por exemplo, nas escolas, apoio psicológico, porque nós sabemos que este jovem vai ficar mais estressado, ansioso e podem até aumentar os conflitos familiares. E então há um suporte, quer escolar, para garantir o bem-estar deste jovem, que pode ser cuidador informal, e é contemplado essa figura, digamos assim. Por último, os vizinhos também podem ser cuidadores informais e existem leis específicas para pais que cuidam de crianças com deficiência. Ou seja, o cuidador informal que cuida de uma criança com deficiência vai ter, por exemplo, mais tempo de férias, vão ser pagas férias, aliás, também em termos, vão ser remunerados, estes são sempre remunerados, e vão ter mais benefícios fiscais por esse motivo. Por isso, em algumas coisas aproximam-se, em algumas coisas são distantes. O que eu posso dizer é que as obras em casa, as ajudas técnicas como os elevadores, os acessos à casa, no início, como ponto de partida para o cuidador informal, no Reino Unido esta ajuda acontece, porque as cadeiras elétricas, ou seja, evitar ao máximo que a pessoa cuidada fique muito dependente e também proteger muito a pessoa em termos de riscos físicos e psicológicos, e não tornar-se o cuidador a uma pessoa que precisa de ser cuidada. Digamos que há muito esse carinho, mas também essas ajudas técnicas de formação para o cuidador informal.
Doutora Rosário, estas ajudas técnicas são mencionadas muitas vezes no contacto com as associações doentes, ou qual é que é a sua visão? Sim. Nós em Portugal até temos um banco de ajudas técnicas, porque é precisamente algo que as pessoas solicitam e precisam. Sei que a Segurança Social, mas isto a doutora Susana sabe explicar melhor do que eu, tem apoios específicos para as ajudas técnicas. Não tenho ideia de elas serem especificamente contempladas no Estatuto, mas esse apoio existe, não existe? Partilhe connosco, doutora Susana, como é que funciona cá. Então, cá em Portugal, nós temos um sistema de atribuição de produtos de apoio. Produto de apoio é a designação atual para a ajuda técnica. Este sistema de atribuição de produtos de apoio é um sistema multissetorial. Não envolve só a segurança social, envolve também a saúde e até mesmo a educação. Produtos de apoio podem ser atribuídos de forma absolutamente gratuita a qualquer cidadão português que tenha este tipo de referenciação, portanto, que precise deste produto de apoio. Eles são atribuídos de acordo com uma determinada lista homologada. Todos os produtos de apoio que constam desta lista homologada são absolutamente gratuitos para todo e qualquer cidadão português. E por isso não se sentiu a necessidade adicional de garantir que pelo Estatuto é feita esta via verde, digamos assim, para acesso a estes produtos de apoio. Há uma questão muito importante que a enfermeira Helena falou há pouco e que tem a ver com a possibilidade de reduzir o horário de trabalho para que seja conciliável com a prestação de cuidados, que o Estatuto Português também prevê. O Estatuto Português também prevê esta possibilidade de reduzir o horário de trabalho, tem a fragilidade associada de as pessoas reduzem o horário de trabalho e reduzem o seu salário. Não é? Portanto... E não significa que tenham direito ao subsídio. Eu acho que é aí que depois se pegam as duas situações. É essa expectativa de eu abdico do meu tempo ou da minha profissão para cuidar de uma determinada pessoa, mas nem por isso recebo um subsídio adicional. É isto, não é, doutora Susana? É isso mesmo, portanto, o que o Estatuto Português prevê no formato que ainda existe agora, e é muito importante que se diga que estamos em fim de projetos pilotos. Os projetos piloto tiveram uma duração de 1 ano, duraram até ao verão deste ano, até junho deste ano, e estamos na expectativa de que saia a legislação que vai alterar este estatuto de acordo com as aprendizagens que foram feitas durante este ano de projetos piloto. A informação... Mas acredita que vai alterar essa parte? Que vai alterar essa parte? Porque se uma pessoa abdica da sua profissão para cuidar de alguém e abdica de uma parte do seu vencimento, é natural que continuem a existir as necessidades financeiras, não é? Para tomar conta, enfim, do seu agregado ou do cuidado da pessoa cuidada. Uhum. Acredita que vai haver alteração aí? Acredito que vai haver alguma alteração aqui. Eu acho que é importante percebermos que estamos a falar de uma medida que é nova e é um caminho que precisa de ser feito. Vai haver alguma alteração aqui, é expectável que sim. Vai haver a possibilidade de facilitar aos cuidadores informais outros regimes de trabalho, como, por exemplo, o teletrabalho, sempre que for conciliável. Vai haver, é expectável que haja a integração da diretiva comunitária que obriga a que existam licenças específicas para todos os cuidadores informais, nomeadamente a possibilidade de haverem pelo menos 15 dias de faltas justificadas por ano. Isto é uma questão muito, muito importante e que, do ponto de vista da fragilidade acrescida de quem trabalha e que precisa de estar sistematicamente a faltar para acompanhar a pessoa de quem cuida, torna-se muito, muito difícil manter o seu local de trabalho. É expectável também que haja aqui uma proteção adicional para garantir que um cuidador informal não pode ser despedido no seu período experimental. Um bocadinho como se faz já com as mulheres grávidas. Sim, são proteções adicionais importantes. Quando é que são esperadas estas alterações, doutora Susana? Então, a informação que temos do nosso gabinete ministerial é que estas alterações já estão em circuito legislativo. Portanto, temos a expectativa de, a muito curto prazo,
ter publicado a lei que vai introduzir todas estas alterações, a lei, o diploma legal, que vai introduzir todas estas alterações no Estatuto e torná-lo um bocadinho mais próximo daquilo que são as expectativas dos muitos cuidadores informais que nos têm contactado e que vão dando nota do seu descontentamento face àquilo que ainda é a medida de política atual. Um dos outros detalhes que também é recorrente em termos de comentários e, enfim, julgo que se observou com base no número de candidaturas que se obteve ao longo dos últimos 2 anos, é que a média das idades das pessoas cuidadas e das pessoas que cuidam ronda os 50 anos. Nestas candidaturas ou nesta legislação atual para o Estatuto do Cuidador Informal, se tiver mais de 65, 66 anos, já não pode candidatar-se. Pode. Não é? Pode candidatar-se, mas não pode usufruir do subsídio. Do subsídio. A única limitação que temos em termos de idade, portanto, não temos como no Reino Unido, a pessoa tem que ser maior de idade, portanto, tem que ter pelo menos 18 anos de idade para poder ser cuidador informal e depois, a partir daí, não temos limite em cima, não é? Temos limite em baixo, abaixo dos 18 não, para cima não temos. Este limite é muitas vezes confundido com o acesso ao subsídio. Na legislação atual, o subsídio está pensado para as pessoas em idade ativa, portanto, mais de 18, menos da idade de reforma. É outra coisa que temos a expectativa de que venha a ser alterada agora no novo quadro legislativo. Não ia ser essa a minha questão, mas já respondeu. Doutora Rosário, do seu ponto de vista, qual é que é o balanço que faz destes últimos 2 anos, deste período experimental, como a doutora Susana referiu, não é? Estamos todos numa aprendizagem e, enfim, existe esperança de que algumas coisas vão sendo melhoradas. Do seu ponto de vista, qual é que é o balanço que faz destes 2 anos de estatuto? Ora bem, nós, Alzheimer Portugal, tivemos o privilégio de fazer parte da Comissão de Acompanhamento dos Projetos Piloto. E aí pude constatar a enorme motivação por parte dos técnicos, quer da segurança social, quer da saúde. Eu acho que o nosso sistema, em termos gerais, é muito pesado. Por exemplo, que um dos fatores que atrasou, nomeadamente, a elaboração daqueles planos individuais específicos foi a necessidade de se criar uma plataforma de diálogo e de recolha de informação entre a segurança social e a saúde. Pronto, esta é uma questão crónica e estrutural do nosso país. Articulação, segurança social e saúde. Neste trabalho em que estivemos envolvidos, podemos verificar a vontade destas duas áreas se entrecruzarem e de colaborarem de forma efetiva. Pronto, não queria deixar de dizer isto. Agora, o balanço que eu faço, claro que o Estatuto, a entrada em vigor da lei em 2019, foi um passo significativo. Foi também uma solução de compromisso. Esta lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, mas como todos os compromissos, são isso mesmo, e a lei acabou por ficar, na minha perspectiva, bastante aquém daquilo que era desejável. Desde logo, o cuidador informal, principal ou não principal, tem que ser um familiar ou alguém que viva em situação de união de facto. E nós sabemos, e aliás isso foi referido pela enfermeira, os vizinhos muitas vezes assumem este papel de cuidador. Não há alternativa, não há família, há um vizinho ou há um amigo que assume a prestação de cuidados. Na nossa perspectiva, isto deveria ser reconhecido. Depois, as definições de cuidador e de pessoa cuidada são muito limitativos. Acabam por afunilar muitíssimo a possibilidade de discute-se o número de cuidadores informais que existe no nosso país, mas a verdade é que existe uma quantidade
enorme de cuidadores informais e cada vez vai haver mais cuidadores informais e acabam por não ter um reconhecimento efetivo ou muito aquém das expectativas com este estatuto. E se nós olharmos para os relatórios da Comissão de Acompanhamento, vimos que para um universo considerável de pessoas, conseguimos apenas um número muitíssimo reduzido de reconhecimentos, quer para o cuidador principal, quer para o não principal. Acho que é importante rever isto, alargar a abrangência e apostar muito nas medidas, não só no subsídio, que obviamente que não compensa devidamente o cuidador, que abdica do seu trabalho e que não pode oferir qualquer outro rendimento, porque senão não tem direito ao subsídio, mas que se olhe também, que se valorizem bastante as outras medidas e que sejam efetivamente criadas e implementadas as medidas que permitem articular a missão de cuidar com a atividade profissional e se reconheça o tempo que as pessoas dedicam aos cuidados devidamente na sua carreira contributiva. Basicamente, o balanço que eu faço deste, há uma luz ao fundo do túnel, mas ainda estamos muito aquém das expectativas. Enfermeira Helena, do seu ponto de vista, o foco nestas alterações e nestas melhorias deveria ser qual? Eu acho que devemos pensar no Estatuto de Cuidador Informal como algo que vai ajudar pessoas que ajudam outras pessoas e que vão evitar que elas se institucionalizem, cuidar mesmo dos cuidadores, ou seja, é gratificante para o cuidador informal poder cuidar da sua família, mas é frustrante não ter muitas vezes aquilo que são os meios técnicos e humanos e de recursos que deveriam estar disponíveis. Eu recordo aqui a propósito do balanço, uma notícia que saiu no dia 26 de outubro no Jornal Público, a propósito de estarmos aqui no Jornal Público, numa manifestação de cuidadores informais, em que se estima que 1,4 milhões de cuidadores informais, existem 1,4 milhões de cuidadores informais em Portugal. Fala-se muito do SNS neste momento por causa da Covid-19, ficar sobrelotado. O que seriam das instituições? Onde é que estariam estas pessoas que precisam de cuidados? Somos um país que cuida dos seus familiares, cada vez menos, é certo, mas nesta notícia indicavam que foram previstos no Orçamento de Estado 30 milhões para a atribuição a estes cuidadores e só foram atribuídos 700 mil que foram usados. E dos 5 mil que obtiveram o estatuto, só de 530 que tiveram esse subsídio e que não saiu do projeto piloto, ou seja, dos 30 conselhos do projeto piloto. E acho que esta é a maior queixa, ou seja, quem estava no projeto piloto está a receber informação e tem acesso e os próprios técnicos dessas áreas estão motivados. Eu acho que toda a gente estará sempre motivada para ajudar os cuidadores informais, mas os outros 308 conselhos penso que ainda não está assim, não foi contemplado, não está a evoluir, digamos, ou está a diminuir muito lentamente a luz ao fundo do túnel, como dizia a doutora Rosário. Eu acho que é muito importante, realçando também o que disse a doutora Rosário, que é a questão de alargar o conceito de cuidador informal. Se nós entrarmos no interior de Portugal, muitas vezes algum vizinho ou vizinha que possa estar desempregada ou que possa estar disponível simplesmente, que poderia se disponibilizar para ser esse cuidador informal, não nos focando mais uma vez, e desculpem o meu foco ser este, não só no subsídio, mas em todos os outros suportes que são fundamentais para os cuidadores informais. Se perguntar a um cuidador informal precisa de uma ajuda técnica como obras em casa ou precisaria do subsídio, ou precisaria de um elevador de transferência de doente ou uma cama articulada, ou precisaria do subsídio. E as pessoas vão dizer que preferiam uma cama articulada. Ou seja, preferiam melhorar a sua condição física, porque cuidar de alguém é muito difícil, permanentemente é ainda mais difícil, e estas pessoas nós devemos preservá-las e ajudá-las o
sempre que conseguirmos. E eu acho que se podem fazer coisas muito interessantes no futuro, mas acho que ainda temos um grande caminho pela frente. Doutora Susana, os comentários ao vivo nas redes do Facebook, onde estamos a transmitir atualmente, enfim, são mais do que muitos a dizer que os apoios ao cuidador informal não são suficientes. Este é o comentário mais comum. Existe um comentário que achei curioso, uma pergunta que gostava de colocar. Criaram os CAVIs e este estatuto, mas ambos não podem juntar-se? Existe a possibilidade de ter estes dois apoios, ter o estatuto e usufruir do Centro de Apoio à Vida Independente? Sabe ajudar-nos nesta resposta? Não. Sei sim, sei ajudá-los nessa resposta. O CAVI é uma medida que visa, como o próprio nome indica, garantir que as pessoas têm, independentemente da sua situação de dependência ou de deficiência, o máximo de autonomia possível. Portanto, estamos a falar de garantir que um determinado cidadão não fique inibido em nenhuma dimensão da sua vida e da sua cidadania porque tem uma condição de uma deficiência ou de uma perda de uma função do corpo. Este cenário de garantir que a pessoa tem um modelo de vida independente, se eu consigo garantir que tenho um modelo de vida independente, eu não preciso de um cuidador. Nesta lógica, todo o enquadramento legal do CAVI e do MAVI apontam para que estas medidas não sejam elas próprias conciliáveis com outras medidas de apoio. Sim. Portanto, a resposta é não. Não são conciliáveis. Estatuto de Cuidador Informal e MAVI não são conciliáveis. Nós estamos a aproximar-nos do fecho desta sessão. Eu ficava na conversa convosco outro tanto, mas se calhar começava a apontar para o final desta conversa e pedia a cada uma de vós que fizesse um comentário, uma apreciação de fecho. Doutora Rosário, eu começo por si. O que é que falta e o que é que gostaria que mudasse? Se tivesse uma varinha de condão, e em nome dos doentes de Alzheimer e do movimento dos cuidadores informais, da sua experiência, o que é que gostaria de ver refletido no futuro? Ora bem, desde já, e acho que não estou a pedir muito, era que o estatuto fosse alargado a todo o país. Estamos a falar só de Portugal continental, porque as ilhas têm legislação específica. Eu penso que isso já poderia fazer grande diferença. Passar dos projetos piloto, apenas em 30 concelhos, para todo o território continental. E depois, uma aposta muitíssimo forte na articulação entre a saúde e a segurança social, e penso que o Estatuto do Cuidador Informal pode ser um motor de arranque para que finalmente haja uma boa articulação entre estas duas áreas, e o plano individual específico é algo de fundamental que pode fazer toda a diferença, não só na relação cuidador-pessoa cuidada, mas no próprio sistema de saúde e de segurança social, porque significa que a pessoa pode deixar de andar num labirinto e ter uma orientação. Doutora Susana, esta articulação entre a área da saúde e a segurança social é sem dúvida um dos pontos fundamentais para o sucesso, enfim, desta legislação. Do seu ponto de vista, o que é que falta fazer e o que é que podemos fazer para continuar nesse caminho? Bom, na verdade, os projetos piloto do cuidador informal foram lançados em plena pandemia. Isto foi muito prejudicial para esta articulação estreita que é preciso ter entre os serviços da saúde e os serviços da segurança social. Nós temos neste momento, como dizia a doutora Rosário, eu acho que é fundamental alargar-se o estatuto na sua plenitude a todo o território nacional. Nós estamos neste momento a trabalhar em termos de planos planos específicos de intervenção apenas em 30 dos 278 concelhos do país e, portanto, é fundamental alargarmos isto a todo o território nacional. É mais uma das mudanças tão desejadas que há de vir a ser
implementada com a lei, que temos todos a expectativa que saia a muito, muito curto prazo, esta articulação com a saúde precisa de ser mais bem operacionalizada. Portanto, precisamos de estreitar aqui laços entre a Segurança Social e a saúde, tornar comum linguagem para que estes profissionais se entendam. O papel que a saúde tem no apoio aos cuidadores informais é muito diferente do papel que a Segurança Social tem no apoio aos cuidadores informais. Não existe um mais importante que o outro e a soma destes dois é claramente muito mais que a soma de cada uma das partes. É muito diferente nós termos a Segurança Social a trabalhar, por um lado, com cuidadores informais e desarticuladamente a saúde a trabalhar com eles, do que ter uma frente unida de apoio que põe no centro de todas as ações os cuidadores informais. E é este passo de gigante que nós queremos dar a muito curto prazo. Eu sei que a doutora Susana é uma apaixonada pelo tema e isso nota-se também nas palavras que coloca aqui. Enfim, eu acho que a nossa esperança é que essa sua paixão, entretanto, contribua para ainda caminharmos mais nesta direção de sintonias entre a área da saúde e a área da segurança social. Enfermeira Helena, do ponto de vista dos profissionais de saúde e da área da saúde, mas também do ponto de vista dos doentes com quem, ou dos cuidadores com quem se cruza, qual seria a sua mensagem de fecho para esta conversa? Dirigida a quem? Aos profissionais de saúde? Sim. Eu acho que é preciso capacitar os profissionais de saúde para esta questão do Estatuto de Cuidador Informal, para eles próprios também serem incentivadores das pessoas a aderirem ao Estatuto de Cuidador Informal, em termos hospitalares principalmente, que é quando acontecem situações imprevistas e que pode ser necessário aderir a este Estatuto de Cuidador Informal, e os profissionais de saúde devem ter mais formação sobre esta área. Capacitação dos profissionais, dos cuidadores, capacitá-los de várias formas, desenvolvimento de competências, mas para isso eles vão precisar sempre. Aquilo que eu acho que falta esclarecer é que é o profissional de saúde de referência, ou seja, quem é que vai desempenhar este papel, claramente, quem é que vai ser este link, e acho que isso é fundamental. Depois, outra coisa que eu acho que é muito importante, aqui percebi com alguns projetos piloto que, por exemplo, a questão do descanso do cuidador em redes de cuidados continuados é mais acessível em alguns pontos do país do que noutros pontos do país. Ou seja, o feedback que eu tenho de alguns cuidadores de uma parte do país em Portugal conseguem o descanso de cuidador, e o descanso cuidador tem ali um pequeno truque que fala dos 90 dias, mas que a partir dos 30 dias depois já não será pago o subsídio, mas eu acho que é importante retirar o peso que a pessoa tem que cuidar 100% e que deve usufruir deste descanso de cuidador, que é fundamental para ela voltar fresca e descansar, e até para organizar muitas vezes a sua vida. Acho também muito importante aqui o serviço de apoio domiciliário, que muitas vezes que é possível, de acordo com este Estatuto do Cuidador Informal, se conseguir manter, e que muitas vezes, para alguns níveis de dependência, é fundamental, seja em alimentação, em higienização da casa e algum tipo de cuidados, são fundamentais este serviço de apoio domiciliar que ajuda os cuidadores informais. E esta é a minha mensagem. Obrigada, enfermeira Helena, obrigada, doutora Susana, doutora Rosário. Eu acho que a mensagem é clara. Sim, o Estatuto pode estar um pouco complexo atualmente, mas a vontade comum de melhorar e de fazer alterações na legislação existe. Acreditamos que vai ser simplificada, que vai ser alargada. É um caminho a percorrer, estamos a percorrê-lo juntos. É preciso educar e continuar a treinar todas as pessoas que contactam com esta realidade diariamente. Relembro a todos os que nos estão a ver que esta gravação vai ficar disponível quer no Facebook da Merck Portugal, no Facebook do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, no Facebook e no website do Jornal Público. A todos o meu enorme obrigada, foi com muito prazer que moderei esta conversa. Votos de uma excelente noite e de um resto de bom dia. Obrigada a todos.